Todos nós somos desafiados em alguma medida a abrirmos o nosso coração, a colocarmos à disposição de conselheiros as áreas que nós estamos enfrentando dificuldade. Talvez seja na área da pureza, talvez lutando contra a pornografia, lutando contra velhos hábitos, contra a velha natureza, às vezes enfrentando dificuldades no nosso casamento, às vezes enfrentando dificuldades nas finanças. Enfim, seja qual for a sua luta, eu acredito que esse episódio hoje vai te dar muitas ferramentas para você resolver e ter a sua vida transformada em nome de Jesus. Mas, para dar prosseguimento a essa conversa maravilhosa, nós estamos recebendo o ilustre pastor Marcos Moura. Esse é um prazer, Rian. Prazer estar aqui no PazCast. É uma alegria e vamos compartilhar, vamos dividir com esse público aquilo que a gente tem carregado, os lugares por onde já passamos. E eu creio que tem muita ferramenta para compartilhar com o público, que eles também podem, da mesma forma, viver a liberdade que hoje é o meu testemunho, hoje eu vivo. Meu Deus, pastor, eu tenho certeza que seu testemunho vai marcar e mudar muitas vidas, inclusive a minha. E pastor que é pastor, escritor, pai, esposo, conselheiro de casais de família, tem trabalhado no SOS. SOS Casamento Curado. O SOS, já posso aqui adiantar, o SOS ele é uma imersão. O pastor Josué Gonçalves costuma dizer que é a menina, né, dos olhos do ministério. É uma imersão que é uma programação desenhada para casamentos em crise. Então, vem gente de todo o Brasil para essa imersão. Normalmente ela começa na quinta-noite, logo na abertura ali à noite. Aí vai sexta, sábado e domingo até meio-dia. Mas eu posso dizer para você, Rian, que o SOS, a gente costuma dizer que lá é uma terra de milagres. E nós temos visto coisas extraordinárias. Para você ter ideia, nós já recebemos pessoas que já estavam divorciadas, que inclusive vieram de estados diferentes. Chegou pessoa com 3 anos, divorciada, com 8 anos, e a gente recebeu um casal que fazia 20 anos que estavam divorciados. Meu Deus. E eles entenderam que o destino da vida deles era realmente o casamento que precisava ser restaurado. E lá eles não só foram restaurados, mas a gente impetrou a bênção do casamento ali. Foi algo marcante, foi algo memorável para essa imersão. Meu Deus, eles estavam divorciados há 20 anos. Há 20 anos. E além de terem seu casamento restaurado, ainda fizeram ali a bênção. Porque foi algo tão marcante, né? Porque a verdade é que 99% dos casais que chegam, 97%, eles chegam com seus casamentos em crise, né? Esse território do casamento bem conturbado, mas eles estão casados, talvez de corpos separados, um para um lado, outro para o outro, mas legalmente ainda casados. Então essa outra fração é daqueles que já deram sentença de divórcio, já assinaram documentos, estão divorciados, mas num dado momento da trajetória deles, eles se arrependeram. E eles disseram, por que não fazer o caminho de volta? E muitos deles vêm fazer esse caminho de volta exatamente no SOS. Porque um diz para o outro, olha, tudo bem, então nós fracassamos, nós demos falência ao nosso casamento, mas se a gente vai começar, então a gente precisa começar diferente. Então, fazer o seguinte, nós dois vamos para o SOS, então lá nós vamos ver o que é que Deus vai fazer. E normalmente é muito difícil. Eu, na verdade, não me recordo, para ser bem honesto para você, um casal que chegou querendo restaurar o casamento, passar por esse processo de cura, de restauração, de libertação, e não tenha saído assim, né? Tem sido marcante. E mais interessante ainda, eles não só saem marcados, transformados, mas eles falam assim, olha, eu quero voltar aqui para servir. Nossa. Eu quero voltar aqui para dividir a minha vida. Então, nós temos hoje um corpo, a gente chama de servos, de pessoas que também vêm de todo o Brasil. Voluntariamente. Voluntariamente, para fazer parte dos bastidores. Porque quando você chega,
Você chega com o seu casamento dessa forma, vive todo esse processo, mas agora eles querem vir do outro lado da vidraça. Eles querem servir porque eles foram tão servidos. E a gente sempre fala o seguinte, olha, se essas pessoas que chegaram aqui, são palavras do pastor Josué, se elas não saírem daqui dizendo nunca fomos tão amados, nunca fomos tão servidos, nunca fomos tão acolhidos como fomos nesse lugar. Então, nós erramos em alguma coisa. É o que o pastor Josué fala. Então, elas foram tão amadas por aqueles servos, por aqueles voluntários, que ela não tem alguma coisa diferente. Eu também quero fazer parte desse voluntariado aí. Então, esse é o SOS. Marca tanto a vida da pessoa que ela fala, puxa, eu também quero fazer parte dessa transformação. Sim. E é um milagre, né? A restauração de uma família, de um casamento, é um milagre. Infelizmente, nós vemos hoje números horríveis sobre divórcios cada vez mais crescendo e, infelizmente, muitas famílias destruídas, arrebentadas, filhos que acabam ficando pelo caminho, vários problemas emocionais, psicológicos, espirituais, problemas financeiros que vêm antes até do divórcio e também por conta do divórcio. A maioria dos patrimônios são arrebentados nessa cisão e é lindo ver a iniciativa, o trabalho de vocês, mas a sua história começa também num processo de milagre, de restauração nessa área. Eu não passei pelo SOS chamado, ou melhor, eu não passei por essa proposta de imersão, que hoje, né, foi fundado ali em 2013, mas eu passei por um processo semelhante, porque o que acontece? A minha história, eu me converti com 17 anos, eu tive uma experiência muito genuína, muito significativa de fé, realmente eu nasci de novo. Entretanto, quando eu agora saio das trevas para a luz, e essa luz de Cristo se projeta sobre nós, eu me dou conta de uma realidade, que era, até então, quem está nas trevas, está no pecado, não está nem aí, né? Que era o fato de eu viver uma vida afundada na imoralidade. Então, eu tinha um quadro escravizador, né, na pornografia, afundado ali. E agora eu venho para Jesus. Evidentemente, essa experiência desacelera esse lugar de vício na minha vida, mas ainda era de uma forma recorrente um lugar de tropeço, um lugar de queda. E eu vinha a trancos e barrancos tentando carregar a minha fé, porque era o que eu acreditava, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com uma coisa que eu não sabia como me ver livre dela. E naquela época, hoje você tem pessoas mais, vamos dizer assim, mais fáceis de você abrir seu coração, você dividir com ela sua luta, né? Mas naquela época era um pouquinho mais difícil. Então, existe a vergonha de você se expor, a dificuldade de você não ser entendido, né? E aí eu ficava no silêncio, né? Eu tinha uma mordaça e eu ficava na minha luta. Mas eu pensava o seguinte, quando eu casar e eu puder desfrutar do sexo, da vida conjugal, isso vai parar na minha vida. E aos 24 anos eu caso com uma linda mulher, né? Pude desfrutar da vida sexual, significativa também, mas, para minha triste constatação, vício é vício. Então, isso quer dizer que eu ficava muitas vezes horas na pornografia e depois ia para a cama com a minha esposa. Ou da cama eu ia para o banheiro me masturbar. E, na verdade, o meu desejo, ele migrava da cama para fora, né? Porque eu estava totalmente afundado nisso aí. E, é claro, minha esposa, ela não sabia de nada, ela via eu deprimido, ela via eu triste, ela via o meu humor, que oscilava bastante. Nós estivemos em Lisboa e ela deu uma palavra lá, está até no YouTube, depois o pessoal aí procura, pastora Márcia Moura, Lagoinha, Lisboa.
ela lá fala sobre como foi lidar com o marido viciado. Então, ela conta o lado dela, né? Uau. Como foi lidar com isso. Então, ela conta que via todos esses sinais, mas não imaginava. A gravidade. Na verdade, assim, ela não imaginava que por trás desse quadro existia um viciado. Então, a minha história é essa. E eu fui carregando isso aí, não sabia como me ver livre, carregando minha fé, avançando, sabendo que Deus me chamou. Fui para uma escola missionária, fiquei 14 anos em missões, mas sempre passando por esse quadro de queda, né? Enfim, até que um dia minha esposa ela sempre lidou com os bastidores da vida de muitas mulheres, ela é terapeuta. Então ela disse para mim assim: Marcos, eu sinto que parece que eu chego até um certo ponto na vida dessas mulheres, no aconselhamento, mas eu não consigo avançar. Algo espiritual que eu precisava me ferramentalizar mais. Exatamente nesse momento, eu já conhecia o pastor Cote, assim, né? Já tinha visto ele em alguns lugares, já conhecia pessoalmente, mas nunca tinha tido uma vida de escola, treinamento, coisa parecida. E eu disse para ela, eu falei: Márcia, olha, vai ter uma imersão da escola do Cote, que na época era 21 dias. Eu também não sei se eu já falei, mas eu sou natural de Fortaleza. Ah, é? Né? Você é nordestino. Nordestino, cearense. Torcedor do Ceará não, ou do Leão? Não. De nenhum dos dois. Você sabe que eu nunca... Futebol para mim foi uma coisa assim que eu não sei porquê. Eu não tive... Não acompanho, né? Se você falar para mim assim, diga aí um jogador não sei de onde, eu não sei. Mas em Fortaleza ia ter essa imersão. 21 dias. E eu falei para minha esposa, ela disse: não, eu quero fazer. Eu falei: então, você faz o seguinte, minhas filhas eram bebês. Eu tenho hoje uma filha de 21 anos, né? E tenho uma outra de 19. Então, na época, elas eram bebês ainda. Eu disse: ó, eu cuido delas e você faz a escola. Com 2 dias, chegou um cara para mim, bateu no meu ombro e falou: e aí, veio buscar o machado? Eu não vim buscar nada, não. Eu estou aqui cuidando das minhas filhas aqui. Ele falou: não, você veio buscar o machado. Eu falei: cara, não estou te entendendo. Ele falou assim: faz o seguinte, senta lá do lado da sua esposa, entra lá na sala de aula. Isso era no segundo dia de aula, né? Senta lá, porque essa escola é para você. Eu falei: cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu até brinco. Eu não sei se era muito cara a escola na época ou é a gente que não tinha dinheiro. Eu falei para ele: eu só tenho condição de pagar para minha esposa. A gente se organizou para isso. Ele disse: não, senta lá e a equipe vai cuidar das suas filhas. Uau. Bom, com 16 dias de escola, as minhas memórias voltam. E aí eu entendo por que aquele quadro escravizador eu vivia. Eu não entendia, né? O que acontece, para você entender o aspecto disfuncional familiar meu, eu sou filho de um ex-combatente do Exército. Então, meu pai, ele era da FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, ali da Segunda Guerra Mundial. E quando meu pai casa, meu pai tem 5 filhos. Aí o que meu pai faz? Não entendo muito bem o que se passava com ele, mas o meu pai simplesmente manda a mulher embora e manda os filhos embora. Aí o meu pai contrai um segundo casamento, aí tem um filho. Passa o tempo, meu pai repete pela segunda vez. Meu pai manda a mulher embora, manda o filho embora. Aí o meu pai, bem no centro de Fortaleza, ele tinha um restaurante, ele gostava muito de cozinhar, então ele tinha lá as colaboradoras, funcionárias, empregadas, né? E aí ele começa o velho esquema com a empregada, né? Começa a se envolver com as mulheres ali. E aí desse esquema com a empregada veio eu e mais 3 irmãos. Eu até brinco, eu falo: olha, eu sou fruto do esquema com a empregada, né? Não é uma história muito bonita, mas é uma verdade. Então, a minha mãe, ela era uma funcionária do meu pai. Ele se envolveu com ela, se envolveram, e nesse envolvimento veio eu e mais 3 irmãos.
que acontece? Meu pai, aqui resumindo, né? Meu pai, ele repete pela terceira vez. Ele manda minha mãe embora e manda os meus irmãos embora. Mas dessa vez ele faz algo diferente. Ele falou, esse garoto aí de 4 anos, ele fica. Meus avós contam que um irmão meu anterior morreu. E diz que meu pai se desesperou, queria entrar dentro da cova no dia do sepultamento. E logo em seguida veio eu. E parece que meu pai jogou os afetos dele em cima de mim. E se apegou tanto que exatamente dessa vez ele fez isso. Mandou a mãe embora, mandou os irmãos e ficou comigo. Aí eu acordei de manhã e descobri que não tinha mais mãe. Eu queria que você imaginasse uma criança de 4 anos. Ela ficar uma semana gritando pela mãe dentro de casa. Imagina essa desconexão de afetos maternos, dos irmãos. Como é que uma criança entende isso? E o meu pai, eu nem preciso falar o tamanho das fraturas emocionais que isso gerou em mim. E o meu pai já era um senhor de idade. Eu estou falando de um homem que, como eu disse, foi para a guerra. Viveu essa coisa aí da guerra, né? O que acontece? Meu pai agora vai morar dentro do restaurante. E é claro, eu vou junto. Só que meu pai não cuidava de mim. Resumindo a história, meu pai não cuidava de mim. Então eu era aquela criança, ficava ali, como diz lá no Ceará, perambulando dentro do restaurante, a criança vulnerável. E o empregado do meu pai, vendo a vulnerabilidade dessa criança, o que é que ele fez? Pegou esse menino de 4 anos, levou para a cozinha e ali ele abusou dessa criança. Então, Rayan, aos 4 anos eu fui abusado. E esse abuso, eu não sei se você sabe, mas um abuso, basicamente ele rouba 2 coisas. Logo de cara, um abuso vai roubar pureza e, em segundo, o abuso vai roubar inocência. Então, naquele momento, eu estava sendo desconfigurado. Aquela não era a proposta de Deus para a minha vida, muito menos para a minha primeira infância, não é? Só tinha 4 anos. E aquele homem, na época, eu acho que ele tinha o quê? Uns 18, 19 anos. Aquele homem, ele ali abusa, ali ele toca, me masturba, enfim. E aí faz algo que para mim, por incrível que possa parecer, eu acho que foi mais danoso no aspecto daquilo que me fez viver o aspecto escravizador, porque ele traz isso há 44 anos atrás, né? Ele traz uma revista pornô e ali ele fica folheando ela e me mostrando. E naquele momento, veja só, uma criança de 4 anos, eu nunca tinha objetivamente visto o corpo de um homem nu, o corpo de uma mulher nua. Então ali ele começa a me mostrar aquela revista, me chamando a atenção para aquilo, e ali eu vejo um homem nu, uma mulher nua em posições sexuais explícitas. Aí aquelas imagens, elas entraram dentro de mim com tanta força, que eu agora, freneticamente, eu me masturbava, eu ficava buscando as revistas dos funcionários. Quando eu via eles juntos, assim, eu vi que eles estavam falando de alguma coisa dessa natureza, e eu vivi agora uma vida assim. Ia crescendo agora, tendo revistas pornográficas, e fui vivendo esse consumo pornográfico. Então, esse consumo pornográfico, ele foi me desconfigurando, porque cada vez mais a minha inocência ela ia sendo diluída, cada vez mais a minha pureza ela também ia sendo roubada, não é? Por causa desse consumo, e eu automaticamente ia ficando mais preso nisso. E aí você vai fazendo essas escaladas, você começa um pornô, um homem ou uma mulher, depois um swing, depois aí você quer começar a ver uma pornografia mais homossexual. Em busca de novos estímulos. Isso. Né? Esses novos estímulos, ele tem a ver com o aspecto cerebral, né? Nós temos um sistema de recompensa cerebral que ele vive de novidade, né? É mais ou menos assim. Aí, imagine isso. Eu vou enviar para você um vídeo pornô de 1 minuto. Digamos que hoje seja segunda-feira. Você vai ver esse vídeo
E automaticamente, naquele momento, você vai ter um disparo dopaminérgico, né? Excitatório, você vai se excitar ali, porque é um vídeo que você nunca viu, de 1 minuto, né? Se você é um cara escravizado, você vai, evidentemente, se masturbar ali e tal. Se você assistir esse mesmo vídeo na terça, você vai ver que o disparo dele já vai ser um pouco menor. Na quarta-feira eu peço para você assistir de novo. Quando chegar sexta-feira, você já não sente mais nada. Aí eu te pergunto, não era o mesmo vídeo? Ele não deu um disparo de excitação tão forte quando você assistiu ele na segunda? Por que na sexta? Já que é o mesmo vídeo, o mesmo homem, por que ele não fez a mesma coisa? Porque o teu sistema de recompensa cerebral, ele só recompensa aquilo que é novidade. O cérebro, ele é assim. Isso quer dizer que chegou sexta-feira, perdeu a graça. É aí que começa o ciclo do vício. Porque agora eu tenho que ver outra coisa. Aí o pornô, a pornografia agora só de um homem a mulher também já está ficando chato. Eu quero ver agora com grupal. Algo mais violento. Eu quero ver agora sexo com masoquismo ou com sadomasoquismo. Eu quero agora ver uma zoofilia, que é um sexo com animais. A minha esposa, até agora estava por aqui, a minha esposa ela atendeu uma pessoa terapeuticamente, uma família, onde o pai já estava tendo esse consumo pornográfico, mais daquilo que a gente chama uma necrofilia, né? É o sexo com cadáver. Misericórdia. Então, isso se dá por causa dessa escalada que você vai fazer na pornografia. Né? Exatamente. E é o abismo chamando outro abismo. É um abismo chamando outro abismo. E é claro, na verdade, resumindo aqui a minha história, naquele mesmo lugar, uma equipe se junta, eu sou atendido, ali eu passo por um processo de libertação, porque agora eu encontrei a causa sustentadora. Onde tudo começou, né? Que foi ali no abuso, né? Sim. Porque aí eu entendi... Porque por muito tempo você esqueceu que isso tinha acontecido. Eu não tinha memória disso, né? Talvez o sistema de defesa fez para evitar a dor, né? Evitar o desconforto. Um mecanismo de defesa aí apaga a memória. Pode ser. Mas eu falo uma coisa também, Ryan, que assim, algumas pessoas ficam, nossa, mas como o pastor Marcos pode dizer isso? Não é que eu estou contrariando o senso comum, é que comigo foi assim. Você sabe que o abuso, objetivamente, para mim, não foi a maior dor. A minha maior dor foi o que ele me tornou. A minha maior dor foi o caminho que ele me fez viver. Porque eu sofri muito. É muito triste você encontrar Jesus. Você encontrar o amor de Deus. Você encontrar a graça de Deus que te perdoou, que te redimiu, que te selou, que te deu um destino. Mas, ao mesmo tempo, você é escravo de algo. Que você tem que ficar lidando com esse algo. E o pior é que se você vive essa vida escondida... Dupla, né? Essa vida escondida. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Ele não está falando que talvez não, ele diz que jamais prosperará. E eu sabia, Ryan, que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus tinha algo profético que Ele queria fazer na minha vida, mas aquele quadro de ocultamento, de obscuridade, ele era a âncora que não me permitia florescer. É tanto, olha que testemunho, é tanto. Eu sempre recebia pessoas, eu vejo Deus te levando não sei para onde, eu vejo você viajando na nação. Eu não estava conseguindo viajar, Ryan, nem da minha rua de um lado para o outro. Então eu vivia isso, mas as pessoas, elas tinham uma visão profética de mim. E aquele era o coração de Deus. No exato momento que eu confesso para minha esposa, no exato momento que ali eu quebro o silêncio, com 40 dias eu estava indo embora para Curitiba,
Eu estava com muito orgulho e alegria. Eu falo isso assim, o Cote sabe, o Cote marcou a minha vida, marca, porque hoje quem eu sou tem muito a ver da construção que ele dividiu conosco, né? Então, com 40 dias eu estava indo embora para Curitiba. Tive o privilégio de ser parte da equipe, né, dele. Eu até brinco. Eu brinco assim, olha, eu tenho que dar certo, porque eu por um tempo estive na equipe do Cote, que é o Papa da Libertação. Agora eu estou na equipe do pastor Josué, que é o Papa da Família. Então eu tenho que dar certo. Esse é quase um Vaticano. Não, eu tenho que dar certo, exatamente, eu tenho que dar certo. Mas assim, a partir desse momento, minha vida floresceu de uma forma assustadora. Deus começou a derramar uma graça e, a partir desse momento, quando a escola terminou, depois de 21 dias, eu lembro que a formatura foi numa sexta-feira e eu fui para casa. E logo na manhã de sábado eu peguei minha Bíblia e aí eu fui assim para a garagem da minha casa fazer meu momento devocional e Deus me deu a palavra que está contida aí no livro, O Desafio de Se Expor. Inclusive, estou aqui com esse belíssimo livro. Vou até deixar o pedido para a nossa turma da livraria, do Paz Bookstore, para adquirirmos e podermos compartilhar esse material. Olha que coisa linda, gente. O desafio de se expor. Já está na 6ª edição e está finalizando porque agora está no forno a 7ª edição. Inclusive, o senhor me deu isso aqui de presente, né? Esse é seu. Meu, que honra. Muito obrigado pelo carinho. Antes da gente entrar no ar, o pastor falou, isso aqui é seu presente. Eu falei, meu Deus. Aí eu amo receber livros e ainda mais um livro desse calibre. E o pessoal estava até comentando, inclusive esse podcast é possível graças a apoio tanto da nossa equipe pastoral, que estão promovendo o evento aqui na nossa igreja, a Batalha de Todo Leão, como também da pessoa do Adriano, que está aqui com a gente, inclusive, enquanto nós estamos gravando. O Adriano é um abridor de portas, né? Ele tá um homem de Deus demais e que está conectando equipes poderosas e nos auxiliando. E quando eu falei com ele foi muito atencioso e ele disse que esse material aqui é a base, é o cerne do trabalho do SOS, é o cerne do... Essa mensagem, o Desafio de Se Expor, é uma das mensagens oficiais ali que são ministradas na imersão. É tanto, Ryan, que hoje essa imersão, o SOS, ele está sendo hoje implantado em alguns lugares. Então nós agora implantamos em Cuiabá e está sendo muito bem sucedido. A equipe lá, pastor Luciano é um promotor, mas é um pastor, está com uma equipe lá fabulosa. E eles ministram exatamente o Desafio de Se Expor. Também vai nascer em Santa Catarina, vai nascer no Nordeste e também em Lisboa, se Deus quiser. Tivemos agora os pastores de Lisboa com a gente, vai nascer também na Europa. E essa é a mensagem que ela é sempre... Por que essa mensagem? Porque os casais que chegam ali, eu costumo dizer que casamento é uma jornada, não é? E nessa jornada, toda jornada envolve bagagens. E essa bagagem a gente precisa saber o que leva e o que deixa. E a maioria de nós, o que a gente vem? A gente vem de uma família. A gente vem de uma história. Só que essa história, ela carrega traumas, dores, memórias feridas, né? Carrega valores. Então você é um rapaz, aí vem a moça também de outra história, de outro sistema de valores, de outro jeito de ver casamento. Um teve referência, o outro não teve, e aí casa. E aí quando esse casal casa, alguns trazem segredos. A maioria, né, o Adriano está com a gente aqui, ele é testemunha disso. Lá, o Adriano também é um dos da equipe lá, nosso. E nós lidamos com muitas pessoas que sofreram abuso. E ali no momento terapêutico elas confessam, olha, eu nunca falei, eu nunca contei. Nós atendemos um marido, né? Posso falar isso aqui, não estou trazendo aqui nome, nada,
Mas uma das coisas assim, esse marido ele carregava um problema de alcoolismo. E eu lembro que quando nós começamos a atender, a gente ficou, olha, como é que a gente vai trabalhar essa questão do alcoolismo? Só que a gente sabe, Rayan, que todo vício ele tem a ver com compensação ou fuga. Ou você está tentando compensar uma falta ou você está fugindo de alguma coisa. E eu fui nesse viés. E esse homem ali, pela primeira vez, já um senhor, ali confessa para a esposa, ali para os terapeutas, que na verdade ele morava numa cidadezinha do Brasil e chegou o circo, né? Sabe esse circo que chega na cidade? E eles pela manhã foram ver lá a criança, tinha uns 9 anos, foi ver o circo sendo montado e um dos rapazes lá do circo chamou ele e ali estuprou ele. Meu Deus. Ele nunca contou isso para ninguém. E o alcoolismo dele era fundamentado nessa dor da sua infância. Então imagina uma coisa. Então assim, E ele nunca tinha aberto isso. nunca tinha aberto isso. E ele fez isso, segundo ele. Muitos, né, falam assim, olha, pastor, quando você começou a pregar o desafio se expor, e ali você falou da sua história, eu disse, se ele teve coragem de falar da história dele, eu também vou ter coragem de falar da minha. Então ali ele disse que recebeu um batismo de coragem, de ousadia, de intrepidez, e ali rasgou o coração. E assim acontece com a quantidade de maridos, esposas, e é aí onde a cura entra. Porque você sai da obscuridade, né? Uhum. Você sai do ocultamento, você abre essa caixa de segredos, porque uma coisa também, Rayan, muito importante, eu não sei se você recorda ali no Salmo 32. Eu estava com esse texto aberto, de Davi. Verdade, de Davi, exatamente, ó. 32:3, né? Exatamente. Davi, olha, quem é Davi para nós, né? Davi, com sua vida de devoção a Deus, extraordinária, toda a história que ele carrega. Mas existe um recorte da vida de Davi que está exatamente nesse Salmo 32, que ele fala assim, ó, enquanto calei o meu pecado. Enquanto é uma terminologia de tempo. Alguns dizem que durou um ano, não sabe exatamente, os estudiosos, né? O fato é que durou um tempo da vida de Davi, e esse enquanto ele diz, ó, enquanto eu calei, enquanto eu me mantive silêncio sobre o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade, o que aconteceu? Aí ele começa a descrever. Primeiro, ele fala que os seus ossos envelheceram, secaram. Agora, a gente sabe que objetivamente não é verdade, os ossos dele não secou. Mas Davi, ele estava tentando dizer que alguma coisa estava morrendo dentro dele. Segundo ele diz, havia um gemido diário. Ele não está dizendo que ele gemia em alguns momentos, em alguma circunstância, não. O texto diz que era um gemido todos os dias. E terceiro, essa relação extraordinária dele com Deus se transformou numa mão pesada. Ele diz, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Agora, imagine que tudo isso por causa do seu silêncio. Ele diz, enquanto eu calei, olha o que aconteceu. Hoje, nós lidamos com pessoas exatamente aí. Enquanto elas estão caladas, seja maridos, esposas, jovens, rapazes, moças, enquanto eles carregam esses traumas, essas memórias feridas, eles estão gemendo. Num quadro escravizador, como por exemplo o que eu vivi, eles, no lugar de ter uma relação com Deus significativa também, extraordinária, não, tem uma mão pesada, claro, não poderia ser diferente, né? Então, Davi, ele diz, confessei-te o meu pecado, não mais o quê? Ocultei. Então, o grande problema do seu
daquilo que morria dentro dele, do que estava secando dentro dele, do gemido constante, dessa mão de Deus pesada, era uma coisa só: ocultamento. Então, o que nós fazemos aí no livro Desafio de Se Expor é dizer para as pessoas: para de ocultar. E eu digo para você uma coisa, Rayan, quando eu entendi que viver livre era muito melhor, é claro que às vezes, eu estava no aeroporto e a pessoa: você, né, podcast e tal, você é o pastor da pornografia. Aí minha esposa estava lá e eu falei: nossa Deus. Uai. Eu agora virei o pastor da pornografia. Não tô entendendo um negócio desse. Agora eu tive. Agora no Encontro Nacional de Casais, né? Então eu ali ministrei. E além, tava quase 600 casais ali. E tava ao vivo, né? Para todo o Brasil e para fora. Eu fiquei assim pensando: meu Deus. Eu conto minha história e cada vez: nossa, é o pastor da pornografia. Mas eu digo para você, Rayan, o seguinte: eu tenho uma alegria de compartilhar essa mensagem, o desafio de se expor, porque eu sei que quando a gente quebra o silêncio, a cura chega. Uau, eu creio. E hoje a sua história, né, tem transformado e curado muitas pessoas. O Rodolfo Abrantes tem uma música que ele diz que das minhas feridas saia poder para curar. Então é lindo ver não a dor, mas o que Deus pode fazer num quadro de alguém que passou anos sendo roubada sua alegria, sua paz, sua plenitude, leveza, sendo fragilizado sua infância, enfim. E hoje você poder bater no peito e dizer: cara, o Senhor mudou minha vida, me libertou. E tudo isso começa nesse processo de abrir o coração, de não esconder nada. Até quero deixar mais uma sugestão, aproveitando esse tema, que é um livro do nosso pastor Sabá, sobre transparência. A nobre decisão de viver sem máscaras. Está muito relacionado. Eu tenho esse livro. Você já leu, você já viu esse livro? Sim, sim. Cara, eu estive em Santarém, nessa época já estava lançado, né, esse livro aí. Cara, é um livro muito... Esses são livros práticos, né? Sim. Livros fáceis de ler. Inclusive, se você quiser adquirir, nós vamos estar vendo aqui com o pastor para disponibilizarmos o desafio de se expor também. Mas você pode acessar o site da Paz Bookstore. Agora nós estamos com o site super fácil. Você pode adquirir o material e tudo que é captado de vendas, enfim, todo o valor arrecadado é destinado para missões. Então é sem fins lucrativos. É para manter o trabalho, para auxiliar os escritores e compartilhar a mensagem da palavra. Mas é uma bênção, pastor, ter esse privilégio de adquirir o livro para poder aprofundar nesse processo de cura. Sim. Não é uma coisa simples que dê da gente falar num episódio só, mas de forma bem prática, então, abrindo o coração, sendo transparente, se expondo. Né? Até um dos capítulos aqui do livro eu estava olhando, é que Deus não trabalha no escuro, né? Trazer para a luz de Deus, seja qual for a sua luta. Isso tem uma história, não sei se você tinha visto, na época nós estávamos morando nos Estados Unidos e eu estava naquele processo de aplicação para o R1, que é o visto religioso. E tudo bem, documento, tal, dinheiro, tudo. Onde é que nasceu isso, né? E aí teve um dia que o advogado lá, ele quis sugerir uma coisa que não era bem certa, né? Porque eu precisava fazer uma declaração de $32 mil anual, não é? E eu só tinha 12. Ele falou para mim assim: não, pode fazer essa declaração, vai para a imigração, e daí, daqui a 4 meses chega seu R1, se você tinha 12, 32, não está nem aí, né? Sugeriu isso. E eu lembro que naquele momento ali eu falei: não, mas isso não é verdade. Aí eu pedi para sair do escritório, fui assim no hall, estava até nevando, e eu disse: Deus, me dá uma palavra sobre essa situação. Espírito Santo falou comigo, Gênesis 1:3. Aí quando eu fui lá, abri meu smartphone, tava lá, disse Deus, haja luz. Uau. Eu disse: não entendi. E Deus falou comigo assim, Marcos,
Quando eu fui criar os céus e a terra, a primeira coisa que eu chamei a existência foi a luz, porque eu não trabalho no escuro. Aí eu falei, não, agora eu entendi. Deus não trabalha no escuro. Uau. Esse capítulo, Ryan, é tudo para dizer o seguinte: nós queremos florescer, nós queremos avançar, nós queremos destravar, nós queremos viver propósito. Mas não tem como a gente querer Deus trabalhando naquilo que está meio obscuro. Você entende? Então, enquanto eu não trouxer para a luz o que é necessário ser trazido para a luz, não vai dar certo. Eu não vou poder ter essa parceria de Deus, vamos dizer assim. Eu até quando falo sobre o resgate de valores, eu uso aqui aquela mulher da dracma perdida. Qual foi a primeira coisa que ela fez para resgatar um valor que ela perdeu dentro de casa? Ela acende uma candeia. Não tem como você buscar valores se você não trouxer primeiro a luz. Então, naquele momento, ela acendeu uma candeia e depois disse que ela foi varrer, lidar com lixo, né? Tirar o lixo debaixo do tapete, né? Então, assim, e aí depois ela vai falando até chegar ao ponto do resgate do valor. Então, esse capítulo também é uma proposta de dizer para as pessoas o seguinte: olha, você precisa, se você realmente quer ser livre, se você quer viver uma nova estação na sua vida, você precisa vir para a luz, porque no escuro você não vai encontrar Deus lá, mas na luz sim. Uau! É o texto que tem vindo ao meu coração fortemente enquanto o senhor estava contando todos os testemunhos, é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja qual for a prisão que aquela pessoa que está nos assistindo esteja passando, abra o coração, seja transparente, vem para a luz. O Senhor, a Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz. Então, a nele não há trevas. E nele não há trevas. É a maneira que Deus se relaciona conosco, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa vida e pela palavra, nos aproximando do Espírito Santo. Então, puxa, que testemunho poderoso, marcante. Muito obrigado, pastor. Infelizmente, nós estamos chegando no final. Eu imagino que nós vamos ter que gravar outras vezes para a gente poder... Foi tão rápido que eu nem senti. Eu não vi passar o tempo. Eu não vi passar. E quando o papo é bom é assim, né? Mas eu só quero dizer também que tem uma história. Por que nós somos agora para a 6ª edição e eu reestilizei todo o livro? Ele tinha outra capa. Porque os últimos 2 capítulos, Ryan, eu vou deixar... Os últimos 2 capítulos é uma história que aconteceu recentemente, agora ano passado. Porque, eu vou só dizer isso, eu voltei para Fortaleza de uma forma inusitada. Eu já tinha feito autografado ele, feito o lançamento dele no Brasil, em outros lugares, mas na minha cidade ainda não. Tinha um gosto diferente. E quando eu estava ali, eu estava autografando, veio um rapaz segurando um relógio. E eu posso depois contar como é que Deus fala comigo. Ele colocou esse relógio aqui e falou assim, ó, Deus está mudando as estações. E se virou e foi embora. E aí eu falei, meu Deus, o que Deus vai fazer aqui na minha cidade? Para resumir, no outro dia, depois de 44 anos, eu encontrei aquele homem que me abusou. Meu... Acho que isso é um papo para outro podcast, né? Rapaz... Porque os últimos 2 capítulos eu falo sobre... enfrentando o passado e depois lidando com o passado. Porque eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Você reencontrá-lo. E como aconteceu isso também foi sobrenatural. Meu Deus. Minha esposa foi algo... tem que ser outro podcast mesmo. Gente, e agora, Adriano? E agora, o que a gente faz? Ajuda a gente, Adriano. Vamos ter que trazer o homem de novo. Vamos ver, não é? É um prazer. Ai, meu Deus. Eu fiquei em estado de choque aqui agora. Então essa edição agora já vem com essa história. Ela já vem atualizada. Já vem atualizada com a história, né? Porque eu não só conto tudo o que aconteceu, né, sobre esse enfrentamento do passado. Eu jamais imaginei que depois de 44 anos eu enfrentaria um passado desse, né? E é claro, não é só enfrentar, mas como lidar com isso agora. É muito delicado. Né?
E foi algo tremendo, extraordinário. Olha, de arrepiar. Se você não está arrepiado aí com a gente, eu não sei. Não sei se você está prestando atenção, porque, rapaz, meu Deus, pastor. E olha, eu imagino que Deus ainda vai te usar poderosamente. Ainda hoje nós vamos ter o evento aqui na igreja, mas quero te agradecer de coração, pastor, por ter vindo, aberto o coração, pegou a estrada, teve que mudar a agenda e cancelar alguns compromissos para estar aqui com a gente. Nós nos sentimos honrados. Para mim é um privilégio. Privilégio é todo nosso. Privilégio porque a Paz Church é uma igreja extraordinária que nós amamos, que tem feito algo marcante, memorável na nossa nação e fora, né? Então o pastor Josué me deu uma ordem, falou, eu quero que você sirva. Então assim, quando o Adriano falou, queria que você viesse mais cedo, tem um podcast aí. Eu falei, vamos lá, vai ser para mim é um privilégio mesmo, né? Pastor Eibiúbe, todo o colegiado aí pastoral é tremendo e são exemplos na nossa nação. Então, eu que estou me sentindo privilegiado aqui, estar com vocês. Meu Deus. Então, muito obrigado, pastor Josué, por ter incentivado. Olha, gente, muito bom. Que papo poderoso. E é muito difícil a gente encontrar pessoas que abram o coração. Sim. Ainda nos dias de hoje, porque, imagina, isso pode, de alguma maneira, influenciar a imagem que algumas pessoas têm de você. Então, tem pessoa que, às vezes, já recebeu cura, já foi transformado, mas prefere não compartilhar isso, muito menos numa gravação como essa, muito menos para 600 casais, enfim. Então, algumas pessoas acham que eu tô de boa, que eu tô tranquilo. Eu confesso ainda que não é tão fácil, né? Para mim, mas assim, eu entendo que se ele me libertou, eu não posso deixar de dizer isso, porque se eu fui livre, eu preciso dizer para outras pessoas que elas também podem ser livres, porque é muito doloroso você viver esse quadro escravizador, né? Então é por isso que a gente está aqui. E Deus vai desfazer, quebrar todas as amarras, todas as correntes e nos colocar em liberdade. Para a liberdade, Ele nos criou. Amém. Gente, esse foi mais um episódio poderoso com o nosso pastor Marcos Moura. Inclusive, não deixa de ler o material, não deixa de acompanhar. Se você é casado, está enfrentando luta, SOS está aí à disposição. Sim. Lá em Bragança Paulista. Vão ser dias que vão mudar seu casamento, sua vida. E, pastor, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Eu que agradeço toda a equipe, todos os pastores que estão juntos com vocês. Mais uma vez, Adriano, muito obrigado. E obrigado por estar aqui até agora com a gente. E se você ficou até o final, por favor, escreva aí nos comentários. Volta, pastor Marcos, para continuar a história. Vamos voltar. Quem assistiu até o final, para a gente saber, escreve aí nos comentários para a gente saber se você ficou com a gente até aqui. Que Deus abençoe grandemente, um abraço e tamo junto, pastorzão. Obrigado, gente. Deus abençoe.